Como acabar com o medo de ficar sozinho, como acabar com o medo de ficar sozinha. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Olha só, eu fiz uma publicação no Instagram sobre esse tema e eu falando como muitas mulheres acabam fazendo amor, entre aspas, e sentem vontade disso. O caso 1 era, eu faço amor porque naquele momento, quando a pessoa está comigo, eu não me sinto sozinha. Então eu me permito fazer para aplacar um vazio que existe dentro de mim. Ela se permitia fazer amor mesmo sem vontade alguma. E ela fazia isso porque, escuta o que eu vou dizer, eu quero que vocês prestem bem atenção. Porque no momento íntimo, era um momento em que ela não se sentia sozinha. Então, muitas vezes, ela se permitia literalmente ser violada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Violada, porque naquele momento de intimidade, ela não se sentia sozinha, porque via de regra, o sentimento de solidão, o sentimento de vazio era tão intenso que nada conseguia dar conta de suprir. Absolutamente nada conseguia dar conta de suprir. Então, eu não sei o que você pensa quando você escuta uma situação como essa, tá? Eu não sei como é que você pensa quando você estuda uma situação como essa. Mas você não tem ideia do número de pessoas que vivenciam isso, tá? Do número infinito, infindável de pessoas que vivenciam isso, tá? Então essa foi a primeira coisa. Joana, e o caso de Cristina eu faço amor porque eu tenho medo de ficar sozinho e se eu não fizer, eu tenho medo dele ir embora. E por isso, o que acontece é que eu acabo me permitindo ser violada. Ela se permitia fazer amor, escuta o que eu vou lhe dizer, sempre que o parceiro queria, porque quando ela não fazia, ela tinha a sensação de que o parceiro ia embora e que ela seria abandonada. E ela tinha tanto medo de ficar sozinha, tanto medo de ser abandonada, tanto medo de ficar sozinha, tanto medo de ser abandonada, que o que acontecia era que ela se permitia, tá? E ela chegou a se permitir, era praticamente todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e de noite, e ela nunca estava com vontade, tá? Então quem tem medo de ficar sozinho muitas vezes não consegue manifestar a tua vontade, não sabe colocar limite, as pessoas passam por cima. Se permitir ser violado é só a ponta do iceberg, porque muitas vezes nos permitimos muitas violências, nos permitimos viver relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos, narcisistas, por causa desse medo que a gente tem de ficar sozinho. O medo de ficar sozinho não é um medo comum. O medo de ficar sozinho é um dos 5 medos espirituais, ele está enraizado na alma das pessoas, certo? É um dos 5 medos espirituais, tá? Uma das 5 feridas emocionais que não são feridas no corpo, são feridas na alma. Essa ferida, tá? Esse medo de ficar sozinho é criado por uma ferida emocional, uma ferida do abandono, tá? Então, o que você precisa entender sobre isso? Você precisa entender que essa ferida, tá? Não é uma coisa a qual a pessoa consegue resistir. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você precisa abrir teus horizontes. Quanto mais a pessoa tenta resistir a uma ferida emocional, ao medo causado por uma ferida emocional, no caso do abandono, o medo de ficar sozinho, mais esse medo se amplifica e mais esse medo se potencializa. As consequências, os comportamentos que você tem na vida, porque você tem medo de ficar sozinha, medo de ficar sozinho, quanto mais você resistir a esses comportamentos, mais o medo vai crescer, mais, portanto, esses comportamentos vão se amplificar. É por isso que não adianta vir com um discurso de militância, tá certo? Porque você tem direito ao seu próprio corpo, você tem que barrar, você tem que dizer não, tá? Esse discurso de militância, eu vou com todo respeito aqui dizer, não serve quando existem questões emocionais profundas para nada.
a não ser para fazer com que as pessoas entrem e aprofundem ainda mais um sentimento de incompetência, um sentimento de que não são capazes, de que não dão conta, tá? Porque existem pessoas que vivem na ilusão de que um discurso de militância vai mudar a vida das pessoas, quando existem questões emocionais profundas que efetivamente precisam ser olhadas para que efetivamente a vida das pessoas possa mudar. Discurso de militância não muda nada. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Então, não adianta você virar para essa mulher e dizer: meu corpo, minhas regras, seu corpo, suas regras. Ela não consegue dizer não. Sabe por quê? Porque ser violada é menos pior do que a dor que ela sente ao simplesmente imaginar que o outro pode ir embora. É uma dor que é na alma, que a pessoa perde o controle. É uma dor que surge na alma e que chega no corpo e às vezes se reverbera no corpo e se transforma numa dor física. Então a primeira coisa que você precisa entender é que essa mulher não faz isso, ou esse homem que se rasteja, sabe, que se humilha, que permite que a mulher passe por cima, que é traído com frequência, que sabe que está sendo traído, mas ainda assim não consegue pôr fim ao relacionamento. Esse homem, você precisa entender uma coisa, essa mulher, você precisa entender uma coisa, precisa colocar essa cabeça. Essa mulher não é uma fraca, esse homem não é menos homem, não é menos mulher, não é um fraco, não é um incapaz, não é uma pessoa que, enfim, não honra as próprias causas, ou não é uma mulher de verdade, porque não é militante e empoderada, não tem nada a ver com isso. Não é simples. Porque não é uma questão política, não é uma questão legal, não é uma questão social, é uma questão de natureza psicológica que está imperando. A lei está a favor, as condições sociais nesse momento estão melhores, tá? Existem questões culturais que precisam ser enfrentadas, sim, tá? Quando o assunto é violência, claro que tem questões que precisam ser enfrentadas. Claro que existe um espaço para a militância, claro que existe um espaço para a política, nós somos seres políticos, como diria Aristóteles. Mas isso não é uma questão política, isso é uma questão psicológica. Grava aqui o que eu vou dizer e o que é que você precisa entender. Você precisa entender que essa ferida emocional, que é a ferida do abandono, leva a pessoa a ter medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha leva essa pessoa a construir vínculos de dependência. Escreva isso aí, ó, vínculo de dependência, vá. Esse vínculo de dependência torna a pessoa refém da outra. Tá certo? Esse vínculo de dependência torna a pessoa refém da outra. Quando você é refém, você faz tudo, absolutamente tudo, para que aquela pessoa não vá embora. Esse é o significado profundo, tá? Que está por detrás da dependência. Você faz tudo, absolutamente tudo, para que aquela pessoa não vá embora. Você não dá conta de ficar sem aquela pessoa, então você faz tudo. Aí você vai dizer: pare de contar a história, não adianta. Não é sobre isso. A pessoa tem um vínculo de dependência, acabou, não adianta. Ela vai contar toda a história, ela vai transformar, tá bom? O impossível em possível para poder ficar com aquela pessoa. Ela vai dizer que o joio é trigo e que o trigo é joio, tá certo? Para poder ficar com aquela pessoa, não adianta. Porque tem um vínculo de dependência. Então, ó, traição. Se permite fazer amor sem querer. Violado todos os dias. Tá? Todos os dias. Como se fosse consensual, mas não é. E aí a pessoa inconscientemente conta uma história. E aí eu já vi pessoas contarem a história do tipo: não, porque homem é assim mesmo, né? Tem que ser todo dia, então a gente precisa se submeter. E muitas vezes se submeter a fazer amor, entre aspas, submeter a fazer amor até o ponto de lacerar e ainda criando historinha, justificativa e explicação. Porque tem um vínculo de dependência. Ou como, por exemplo, eu já tive clientes que submetiam a situações humilhantes e constrangedoras. Tá no meio da rua, não vou pegar na tua mão porque eu tenho vergonha de você. Mas por que você tem vergonha de mim? Não, porque você tá gorda. E eu tenho vergonha de andar de mão dada com você. Ou então, como eu já tive um cliente, um homem que pega na mão da... Não quero andar com você de mão dada. Por quê? Porque você é um banana. E o homem ficar com a mulher ficar e criar uma historinha, uma justificativa, uma explicação dentro de si mesmo
tá? Para poder permanecer no relacionamento, por medo de ficar sozinho.